Fala pessoal, tô aqui de novo, eu sou o Luiz Melo e você tá na Dinosfera. Eu acho que se você tá assistindo esse vídeo é porque você assistiu a parte 1, gostou e voltou pra assistir a parte 2, não é verdade? Na verdade, você não assistiu a parte 1? Então o que você está esperando? Pausa esse vídeo, procura lá, vai lá na parte 1 do audiobook da Dinosfera, escuta, assiste lá, depois você vem pra cá, assiste a parte 2 e já se lembra que na semana que vem tem a parte 3 do audiolivro, tá bom? Então é isso, eu passei aqui só para dar esse aviso bem rápido e também para pedir, né, para você se inscrever se ainda não for inscrito, para dar aquele like legal se agora no começo do vídeo, né, para você não se esquecer depois. Também ativar o botãozinho lá das notificações, né, o famoso sininho, para você ser avisado quando saírem os próximos vídeos aqui do canal Dinosfera. E também fazer os comentários e compartilhar bastante esse vídeo, tá bom? Então é isso, não vou mais enrolar você, vamos lá então para a vinheta e depois a gente vai direto já pro texto, pro vídeo e para as informações do audiolivro da Dinosfera. Valeu! Evolução dos animais multicelulares. Contudo, no final do período Proterozoico, por volta de 590 milhões de anos, surgiram os primeiros eucariontes multicelulares macroscópicos, chamados de metazoários. Esses organismos eram invertebrados de corpo mole com poucos centímetros de comprimento que formavam a chamada fauna de Ediacara. Embora muitos deles fossem parecidos com animais atuais como águas-vivas e vermes, os pesquisadores ainda têm dúvidas sobre sua classificação, dizendo que são animais únicos e diferentes de todos os outros que já surgiram na Terra. Como falamos até aqui, os organismos da fauna de Ediacara não possuíam nenhuma estrutura dura formando o esqueleto, como os ossos e conchas, por fora ou por dentro do corpo. Estruturas como essa só surgiram mais tarde na evolução dos animais, por volta de 575 milhões de anos atrás, e são representadas por conchas compostas por carbonato de cálcio que cobriam o corpo de pequenos organismos. Mas você já pensou por que um esqueleto é importante? Algumas respostas a essa pergunta são: na forma de esqueletos externos, fornecem proteção contra predadores ou mudanças do ambiente. Quando presente por dentro ou por fora, dá sustentação ao corpo. Na forma de esqueletos internos, permitem que os organismos tenham um tamanho maior e ajudam na locomoção. No final do período Proterozoico, os organismos eucariontes apresentavam uma pequena variedade de formas, e entre os metazoários já existiam alguns grupos de animais que conhecemos hoje em dia, como os poríferos, esponjas, e quinidários, água-viva. Contudo, o período seguinte, chamado Cambriano, primeiro da era Paleozoica, foi marcado por uma rápida diversificação dos organismos, conhecida como Explosão Cambriana. Esse evento marca também o surgimento da maioria dos grandes grupos de animais que conhecemos hoje em dia. Exemplos desses grupos são os artrópodes, moluscos, anelídeos, equinodermas, cordados, entre outros. Nunca é demais lembrar que tudo o que vimos até agora sobre a evolução da vida ocorreu na água. Sobre esse momento da evolução da vida animal, 2 capítulos merecem destaque. O primeiro é a origem e extinção misteriosa de um fantástico grupo de animais conhecidos como fauna do folhélio Burgess. Fósseis desses organismos estão presentes em rochas no início do período Cambriano e correspondem a animais de tamanhos variados e formas extremamente diversificadas, algumas delas únicas na história da vida sobre a Terra e que não são semelhantes a nenhum grupo de organismos existentes hoje em dia. Alguns destes animais eram semelhantes a um verme, mas com espinhos, e outros tinham o corpo de uma lagosta e eram predadores vorazes. Outro capítulo que merece destaque é o que tem os trilobitas como personagens principais. Como comentado anteriormente, no período Cambriano, os artrópodes estavam presentes com formas bastante variadas. Entre elas, os trilobitas são importantes porque foram muito abundantes e diversificados durante toda a era paleozoica, até se extinguirem completamente ao final do período Permiano, há 250 milhões de anos.
Foram animais exclusivamente marinhos, com o corpo dividido em muitos segmentos, partes, e protegido por um esqueleto externo muito resistente. Eram muito parecidos com os tatuzinhos de jardim que conhecemos hoje em dia, podendo inclusive se enrolar como eles. Contudo, apesar de trilobitas e tatuzinhos de jardim serem artrópodes, eles pertencem a grupos muito diferentes, sem falar que os tatuzinhos de jardim são terrestres e os trilobitas foram aquáticos. Extinção. Este assunto é um capítulo muito importante na história da vida sobre a Terra. Seu significado mais simples é desaparecimento de espécies. Você sabia que 90% das espécies de animais que já surgiram sobre a Terra ao longo de toda a sua história não existem mais, já foram extintas? Hoje em dia ouvimos falar muito que espécies de animais e plantas estão se extinguindo da Mata Atlântica ou da Amazônia, e em grande parte dos casos, isso se deve a algum problema ambiental causado pelo homem. É importante que fique bem claro que muitas espécies desapareceram quando o homem ainda não existia no planeta. Portanto, extinção é um processo frequente na história da vida sobre a Terra e apresenta várias causas. Existem dois tipos principais de extinções. As chamadas extinções em massa são rápidas e têm uma dimensão gigantesca, causando o desaparecimento de um grande número de espécies num curto espaço de tempo. Já as extinções de fundo são eventos mais lentos, acabando com as espécies depois de longos períodos. Quando consultamos a coluna do tempo geológico, podemos observar que, ao longo da história da vida na Terra, ocorreram 5 grandes eventos de extinção em massa, no final dos períodos Ordoviciano, Devoniano, Permiano, Triássico e Cretáceo. Que tal rever suas anotações e marcar essas grandes extinções na sua coluna do tempo geológico? Não se sabe exatamente o que causou cada uma dessas extinções. Geralmente estão relacionadas com grandes mudanças nos ambientes, principalmente no ar e na água, e que podem ter sido causadas por grandes erupções vulcânicas ou impactos de meteoros na superfície do planeta. No final do Cretáceo, ocorreu a extinção dos dinossauros, que apesar de não ter sido a maior, é a mais conhecida. Sobre ela falaremos mais adiante. É importante entendermos extinção como um processo natural na maioria das vezes. Através dela, a vida se renova, surgem oportunidades para que os novos organismos apareçam no lugar daqueles que se foram e interajam de maneira diferente entre eles e com o planeta. A extinção é parte fundamental da evolução. Porém, uma parte triste de tudo isso é que em todas as extinções que estão ocorrendo, o homem tem desempenhado um papel muito importante como causador. Os vertebrados. Até agora vimos o surgimento e a diversificação dos animais invertebrados no planeta. Mas e os vertebrados, ou seja, os animais com coluna vertebral? Em que etapa dessa história eles surgiram? Ancestrais dos vertebrados existiam já no período Cambriano, sendo representados por um grupo chamado hemicordados. Eles surgiram durante aquela importante diversificação da vida que ocorreu nesse período, conforme comentamos para os invertebrados. Os primeiros vertebrados de que se tem notícia são do final do período Cambriano. Vale a pena lembrar que, nessa época, toda a variedade de vida se desenvolvia na água e nenhuma espécie de vegetal ou animal habitava os continentes. E não foi diferente com os primeiros vertebrados. Eles eram representados por peixes do grupo dos agnatas, cuja principal característica era a falta de mandíbula, ou seja, existia a boca, mas ela ficava sempre aberta. Alguns descendentes atuais desse grupo de peixe são conhecidos como lampreias e feiticeiras. Já no período siluriano, apareceram os primeiros peixes com mandíbula, conhecidos como gnatostomados, provavelmente representados pelos peixes placodermes, com parte do corpo recoberta por um forte e resistente conjunto de placas de ossos, formando um escudo ao redor da cabeça e parte do corpo. O período devoniano é conhecido como a Idade dos Peixes, por ter havido uma grande diversificação desse grupo nessa época. Surgiram, portanto, os dois principais grupos que existem atualmente, ou seja,
os peixes, como as raias e tubarões, que têm esqueleto formado por cartilagem, chamados de condrictios, e os peixes com esqueleto ósseo, como bacalhau e atum, chamado de osteíctios. Seguindo na coluna do tempo, a partir do período Devoniano, outros grupos de vertebrados vão aparecendo até o final do período Permiano. Surge então o grande grupo dos tetrápodas, ou seja, vertebrados com 4 membros, assim como nós. Os primeiros representantes a surgirem foram os anfíbios e répteis. Os anfíbios são hoje conhecidos como os sapos, pererecas e salamandras, e foram os primeiros vertebrados a saírem da água e ocuparem o ambiente terrestre, embora ainda dependam muito da água ao longo da vida. Temos que lembrar que é na água que os anfíbios passam a maior parte do tempo, se alimentam e se reproduzem. Esse foi um acontecimento muito importante na evolução animal, abrindo caminho para o surgimento de novos grupos de animais que mais tarde dominariam os continentes e céus do planeta. Os répteis, por sua vez, representam um avanço ainda maior nessa conquista, pois já são mais independentes da água. Isso porque sua pele é coberta por escamas protetoras e seus ovos têm casca dura e podem ser enterrados ou colocados sobre a terra. Passam a ocupar não só a terra, mas também a água e o ar. Vamos dar uma olhadinha no grupo dos répteis em um dos momentos mais marcantes de sua história, a Era Mesozoica. Jurassic Park. Sem dúvida alguma, os dinossauros são os répteis mais famosos de todos os tempos, e suas histórias agradam crianças e adultos. Desta forma, é importante sabermos um pouco mais sobre esse grupo de animais. Mas os dinossauros não foram os únicos répteis a habitarem a superfície do planeta. A seguir, você encontrará alguns dos grupos de répteis mais importantes na história da Terra. Alguns extintos, outros vivendo até hoje. Dê uma olhada. Terápsidos. Extintos, viveram entre os períodos Permiano e Triássico. Foram répteis muito parecidos com mamíferos. Lepidosauros. Surgiram no período Permiano e vivem até hoje. São as cobras e lagartos. Tecodontes. Extintos, viveram no período Triássico. Foram os principais predadores antes do surgimento dos grandes dinossauros. Pterossauros. Extintos, viveram entre os períodos Triássico e Cretáceo. Foram os famosos répteis voadores. Dinossauros. Extintos, viveram entre os períodos Triássico e Cretáceo. Répteis herbívoros e carnívoros que dominaram a Era Mesozoica. Crocodilianos. Surgiram no período Triássico e vivem até hoje. São os jacarés e crocodilos. Ictiossauros. Extintos, viveram entre os períodos Triássico e Cretáceo. Foram répteis aquáticos muito parecidos com os golfinhos, que são mamíferos. Quelônios. Surgiram no período Cretáceo e vivem até hoje. São as tartarugas, cágados e jabutis. Quem nunca ouviu falar num dos grandes sucessos do cinema mundial dos últimos tempos, Jurassic Park, Parque dos Dinossauros? Este filme conta um pouco da história, embora de maneira um pouco fantasiosa, dos grandes répteis chamados dinossauros que viveram por toda a Era Mesozoica, quando foram abundantes e diversificados. Foram especialmente importantes no período Jurássico, apresentando uma grande variedade de tamanhos e formas, se alimentando de vegetais, os herbívoros, ou de outros animais, os carnívoros. Contudo, seu reinado sobre a Terra não demoraria a acabar. Depois que uma terrível extinção derrotou os dinossauros no final do período Cretáceo. Não se sabe ainda a causa desta extinção, mas existem algumas sugestões sobre o que teria causado a morte desses animais. A ideia mais aceita para a morte dos dinossauros fala sobre um enorme meteoro que teria caído sobre a Terra no final do período Cretáceo. Seu impacto na superfície fez com que levantasse uma nuvem de poeira que tomou conta de grande parte da atmosfera, impedindo que a luz e calor do Sol chegassem até os mares e continentes. Isso resfriou o planeta e matou as plantas, que serviam de alimento para dinossauros herbívoros. Sem alimento, os dinossauros herbívoros morreram, e em pouco tempo, os dinossauros carnívoros não teriam mais o que comer e morreriam também. Com as informações que vimos até o momento,
podemos compreender que todos os dinossauros são répteis, mas nem todo réptil é um dinossauro, certo? Afinal de contas, existem as cobras, lagartos, tartarugas e vários outros tipos diferentes dos dinossauros. Outro aspecto é que os dinossauros viveram exclusivamente sobre os continentes e, portanto, quando você ouvir falar em répteis voando, como os pterossauros, ou nadando, como os ictiossauros, não os chame de dinossauro, pois pertencem a outros grupos de répteis. Outra informação sobre os dinossauros, e que causa muita confusão, é que eles não viveram ao mesmo tempo que o homem. Isso mesmo. Como veremos adiante, os primeiros representantes da raça humana só apareceram muito tempo depois na Terra. E aí, o que você achou da segunda parte do nosso audiolivro? Legal demais, não é? Então você não perde por esperar a parte 3, a parte final, que vai chegar na semana que vem. Nela a gente vai fazer o fechamento aí de todos os principais acontecimentos e os momentos em que aconteceu cada coisa da história da vida na Terra. Então é isso. A gente se vê na semana que vem, na parte 3 e parte final do nosso audiolivro. Valeu e até lá!